Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Queiram tomar os vossos lugares, por favor, irmãos. Graças a Deus que nos reúne nesta noite para essa reunião tão importante na presença do Senhor. Amados irmãos, eu pensei bastante neste dia sobre uma palavra para falar com os irmãos, e o Senhor colocou algo em meu coração que eu quero entregar para os irmãos e ao mesmo tempo continuar recebendo. Glória a Deus. O título, meus amados irmãos, desta palavra é Como Ter uma Vida Vitoriosa de A a Z, em todas as áreas da vida. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 33, dos versículos 5 a 6. Nos diz a palavra do Senhor: o Senhor, pois habita no alto, Ele encherá Sião e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Amém. Ó Pai, nós precisamos do entendimento, da revelação, da compreensão, da ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos receber, entender esta palavra, e para que ela se transforme e se materialize em nossas vidas. E marque, Senhor, um novo tempo em todas as áreas de nossas vidas, de A a Z. Clamamos por áreas da vida, como nós colocamos de A a Z. É preciso saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Nós colocamos a palavra essencial. Eu fui olhar no dicionário da Academia Brasileira de Letras o que significa esse adjetivo essencial. O que significa, irmãos, essencial? Essencial significa aquilo que é base de, aquilo que é fundamental, indispensável, substancial, relativo à essência. Então, nós poderíamos falar para vocês que fazem bolo, que a farinha é essencial para você fazer um bolo. Você pode fazer um bolo sem açúcar, não pode? Pode fazer um bolo sem ovo, mas não dá para fazer um bolo sem farinha. Então, para nós entendermos o que significa algo essencial, é aquilo que está na própria natureza, na própria essência, na própria substância. Então, meus amados irmãos, saber o que fazer, como fazer e quando fazer é essencial para vencer os desafios da vida.
Nós precisamos dar valor às palavras, irmãos. Dar valor, considerar, conhecer o verdadeiro significado das palavras. Há uma parte da língua portuguesa que se dedica a esse estudo, que é a semântica. Se você não sabe o que é semântica, eu estou falando para jovens que estão estudantes ou que estão se preparando para vestibulares, para concursos, para o mercado de trabalho. Se você não sabe o que é semântica, ao chegar, anote essa palavra, e ao chegar em casa, fique pelo menos uma semana estudando semântica. E aproveite, já que você vai estudar o que é semântica, estude um pouco também de sintaxe e também um pouco de morfologia das palavras. Ok? Se você quer ir para o mercado de trabalho, você tem que saber essas coisas, isso é o mínimo. Se você quer falar direito e escrever direito, o mínimo é saber isso. É claro que nós escrevemos errado lá no computador, mas quando você vai em uma empresa, ou você vai fazer um concurso público, você tem que escrever certo. Então, saber o que fazer, como fazer e quando fazer é essencial para vencer os desafios da vida. Quais são esses desafios? Os desafios de constituir uma família. Os desafios de ter uma carreira profissional bem-sucedida. O desafio de ter uma vida física, emocional, mental, saudável. O desafio de ter uma vida intelectual saudável e, acima de tudo, o desafio de andar com Deus. Em suma, o desafio de ter uma vida vitoriosa de A a Z. Para isso, irmãos, nós precisamos da sabedoria divina. Porque é somente com a sabedoria divina que nós vamos falar a palavra certa, no momento certo, no lugar certo, para a pessoa certa. E quando isso ocorre, as nossas palavras, elas se tornam como as palavras de Cristo. Não é nas palavras de Cristo, como as palavras de Cristo. E em João capítulo 6 e versículo 63, Jesus disse: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. É uma operação do Espírito Santo produzindo vida. Então, quando você fala, quando você abre a sua boca e verbaliza algo, o Espírito Santo toma essas palavras como matéria-prima para produzir vida. E eu fiquei pensando nisso a hora que vinha de São Paulo para cá. Porque o mesmo acontece quando nós falamos uma palavra frívola em relação aos demônios. Qualquer que seja a forma
Nossas palavras se constituem matéria-prima, seja para o bem ou seja para o mal. É por isso que há um mandamento em Efésios, capítulo 4 e versículo 29. Não saia da vossa boca nem uma, não é uma frase, nem uma palavra torpe, mas somente a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Porque da mesma maneira que ao sair da nossa boca uma palavra, o Espírito Santo utiliza aquela palavra com matéria-prima. Quando sai uma palavra torpe da nossa boca, um demônio, os demônios brigam para ver quem vai pegar primeiro aquela palavra. E o demônio agarra aquela palavra para tornar aquela palavra uma realidade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa carreira profissional. O crente, meus amados irmãos, ele tem todas as condições para andar de modo digno perante Deus, perante os homens, e materializar na sua vida a vitória que vem do Senhor em todas as áreas de sua vida. O crente, as coisas não acontecem com ele porque ele é a zebra do momento, ou é o azarão. O crente, ele não vive por coincidências, da mesma forma que ele não é aquela pessoa que tem o azar de estar no lugar errado, na hora errada, ou que fala a palavra errada na hora certa, ou que fala a palavra certa na hora errada. De maneira nenhuma, absolutamente não. O crente, ele é guiado pelo Espírito Santo, nas suas palavras, nas suas expressões. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nós temos todas as condições para andar na sabedoria de Deus, de tal maneira, de tal forma e a tal ponto que outras pessoas virão a nós em busca de respostas quando elas não sabem o que fazer. Não se surpreenda ao ser procurado, porque é o próprio Espírito Santo que vai tocar nos corações das pessoas, para que as pessoas lhe procurem, porque você tem as respostas que o mundo não pode dar, que o mundo não conhece, porque andamos na sabedoria de Deus. Essa sabedoria não é, que eu me reporto, não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria natural, é uma sabedoria adquirida, sim, mas é uma sabedoria que vem de Deus e está disponível para todos. Aleluia. Tiago disse: alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá para todos, gratuitamente, abundantemente, e não lança em rosto.
Todos podem andar em sabedoria. Se alguém não anda em sabedoria, anda em burrices, é porque quer. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Se ele diz que dá para todos, ele dá para todos. Ele não é homem para que minta. Todos podem ter e podem andar e podem viver na sabedoria que vem do alto. Aleluia. Essa sabedoria pertence a você. Não é pelo seu conhecimento, pela sua capacidade de interpretação de textos, ou como nós falamos, pelo seu conhecimento, pelo seu estudo de semântica, de sintaxe ou de morfologia, de análise sintática, enfim, das palavras ou de outros, aprofundamento na interpretação de textos, de palavras, como a hermenêutica, a exegese, não. Esse é o tipo de sabedoria que você adquire quando você entra na presença de Deus. E recebemos essa sabedoria direta do Senhor Jesus. Quando você aceita Cristo, você passa a ter o direito a receber esse tipo de sabedoria do Senhor Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 30 e 31, que Deus, por iniciativa própria, foi Ele quem teve a iniciativa de nos levar a Cristo, e que Jesus, o Cristo, os irmãos podem abrir a Bíblia que nós vamos ler esse texto. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. O versículo 28 diz: Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ah, mas eu não sou nada. Não é mesmo, e qual o problema? O mundo não dá valor para mim, não dá mesmo. Eu sou o incompetente, é mesmo. Porém, Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Se você está em Jesus, tudo isso é diferente. Tudo isso muda. A partir do momento que você está em Jesus, imerso em Jesus, batizado com Ele na sua morte, você passa, por meio de Jesus, a ser participante da sabedoria de Deus, da justiça, santificação e redenção. Agora, de um lado isso é bom, do outro nós temos que analisar, porque se a pessoa tirar Jesus, subtrair Jesus da sua
equação de vida, da sua relação de vida, se a pessoa minimizar o seu relacionamento com o Espírito Santo e a palavra, nenhuma dessas coisas acontecerão de forma concreta. Sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção. Vamos entender isso, irmãos, porque sem uma ligação direta com Deus, por meio do Espírito Santo e da palavra, o Espírito Santo e a palavra, não há sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção. Os irmãos estão entendendo? Para que esses pressupostos divinos para uma vida sobrenatural aconteçam, sejam verificados, é preciso que haja uma conexão ponto a ponto. Você em uma ponta, o Espírito Santo, a palavra, e Jesus na outra ponta. Ligação direta com Jesus, por meio do Espírito Santo e da palavra. Aleluia. Eu até coloquei que é com a devida proporção, uma conexão com Jesus do tipo VPN. Quantos sabem aqui o que é VPN? Espera um pouquinho. Só esses? Pelo amor de Deus. Vocês têm que saber essas coisas. Eu que tenho quase 60 anos, sei. Que é isso? Estou com vergonha. Estou com vergonha. Vocês têm que saber o que é isso. Vocês precisam estar antenados. O que é isso? Virtual, private, network, é isso, irmão? Private network, ou seja, é uma rede privada virtual. É uma espécie de túnel. Você está na internet, onde trafega tudo, vírus, spams, criminosos virtuais, e toda sorte de males, e você cria um túnel de comunicação de ponta a ponta. Um túnel privado, livre. É isso? Vocês podem me ajudar. Livre de toda essa parafernália que está trafegando por aí. Nós precisamos ter uma comunicação direta e privada com Jesus. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes, e nenhuma delas sem significado. Existem muitas vozes, as vozes do mundo, as vozes de demônios, que não são poucos, na rebelião que houve no céu. Satanás seduziu a terça parte dos anjos do céu, que se tornaram demônios, e que estão falando pelas mais diversas formas, pelos mais diversos veículos. Você precisa ter uma comunicação direta com Jesus.
Uma comunicação que você fale com Ele sem interferências. Uma comunicação privada. Sem essa comunicação direta e privada com Jesus, não há sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção. Nós já lemos, irmãos, no texto de 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 30, que Jesus é quem foi feito sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção. E para que esses atributos de Jesus possam serem comunicados conosco, nós precisamos estar em conexão direta com Ele. Ligação direta com Ele. Há um texto em João capítulo 15, que nos mostra isso aí nas palavras de Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos e estamos ligados a Ele, de onde aurimos a verdadeira nutrição para o nosso viver e para que possamos dar frutos, dar mais fruto ainda, dar muitos frutos, quem sabe 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Hoje não é aula de gramática, né? É pregação. Mas quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, está presente aqui uma figura de linguagem. E qual seria essa figura de linguagem? Qual seria? Seria uma metáfora? Uma prosopopeia? Ou uma metonímia? Qual? Ou seria uma outra figura de linguagem? Tem uns nomes bonitos, né? Catacrese. É isso?
perífrase, onomatopeia, pleonasmo, polissíndeto, assíndeto, ou elipse. A Bíblia, meus amados irmãos, ela está cheia de figuras de linguagem. E nós precisamos compreender muitas heresias, elas são construídas na falta de interpretação, de compreensão de figuras de linguagem que está na Bíblia. Esses dias eu vi uma muito interessante, que eu não vou falar aqui agora, de um pastor que leu um mandamento errado, até saiu na televisão. Só foi um problema só de um acento. Ele leu o acento errado. Depois eu posso falar para vocês. Porém, ao mesmo tempo, a Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita para os simples. E quando nós buscamos a revelação do Espírito Santo, o Espírito Santo nos traz a revelação completa das coisas de Deus. Então, mesmo que aquele que se dedica a buscar a palavra de Deus não entenda esses termos técnicos de gramática que nós falamos, evidentemente, isso não é imprescindível, porque o Espírito Santo traz a revelação completa das coisas de Deus. Aleluia. Mas no texto que nós lemos, Jesus diz: eu sou a videira, e vós os ramos. E nos versículos que nós lemos, podemos observar que a ênfase está colocada em permanecer ligado na videira, conectado na videira, porque o crente, ele não dá frutos, ele não frutifica, se ele não estiver unido com Cristo, em comunhão com Cristo. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. É o que diz o versículo 5 que nós lemos. E no versículo 4 diz que se o ramo não estiver em contato com a videira, esse ramo não tem vida. E esse ramo, ele é retirado, ele é removido, ele não permanece, e ele é jogado fora, e seca, e depois esse ramo é apanhado, e é lançado no fogo, e é queimado. Então, meus amados irmãos, a conexão direta com Cristo, por meio do Espírito Santo e por meio da palavra, é totalmente necessária, absolutamente necessária, e é imprescindível e essencial. Não podemos ter uma vida vitoriosa sem que estejamos ligados diretamente, conectados diretamente na videira que é Cristo. Então o segredo para uma vida de vitória, de A a Z, é que nós tenhamos um relacionamento total, um relacionamento radical com o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, mantendo os olhos fixos em Jesus, olhando para Ele em todos os momentos, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, da nossa esperança, da nossa vitória. Como diz um hino que nós cantamos, Ele é tudo para mim. Glória a Deus.
Agora, meus amados irmãos, há algo maravilhoso, que quando nós fazemos isso, quando nós permitimos que o Espírito Santo e a palavra operem em nossa vida de maneira tal, nós passamos a ver além da visão natural. Nós nos tornamos mais do que simples seres humanos, mais do que simples homens e mulheres que andam nesta terra, para nos tornarmos pessoas sobrenaturais. Pessoas que pensam sobrenaturalmente, falam sobrenaturalmente, agem sobrenaturalmente, andam sobrenaturalmente. Passamos a ver além da visão natural. Passamos a ter sonhos e visões acerca do futuro. A Bíblia fala de um homem que esteve em conexão direta com Deus. Enoque, no livro de Judas, capítulo único e versículo 14, diz que lá no começo, lá no Gênesis, porque ele foi o 7º homem depois de Adão na terra, lá no começo, ele teve visões acerca do juízo final. Andar com Deus torna você uma pessoa do futuro. Aleluia. Para essas pessoas que estão em conexão direta com Jesus, por meio do Espírito Santo, para essas pessoas, o futuro é hoje. Eu quero lhe dizer, em nome do Senhor Jesus, se você quer se tornar um jovem, ou uma jovem, uma pessoa, um adolescente, além do seu tempo, uma pessoa que tem visões do futuro, uma pessoa que já começa a viver o futuro a partir de agora, é só você entrar em um tipo de conexão direta e radical com Jesus, por meio do Espírito Santo e por meio da palavra. E já foi dado um testemunho exemplar hoje, como você pode estar em conexão direta com Jesus, por meio do Espírito Santo e da palavra. Você não precisa ter vergonha de falar com Jesus em qualquer lugar que você esteja, de orar onde você está, de entrar em ligação direta com Ele, desde que outros vejam. Eu estou lembrando de uma moça que veio aqui e disse: eu estava orando lá no restaurante da minha faculdade, porque eu vou ter vergonha de que os outros vejam que eu sou feliz? E quem está com Jesus é feliz, tem cara de feliz, sorriso de feliz, olhar de feliz, caminhar de feliz. Aleluia! Entre nessa ligação radical com Jesus, por meio do Espírito Santo e da palavra. O que era mais difícil já foi feito. A obra redentora da cruz. E essa obra redentora, ela nos dá condições para que nós estejamos ligados diretos na videira verdadeira. Aleluia. Agora, eu gostaria que você mantivesse esse saber, esse conhecimento, essa convicção como algo de vanguarda no seu pensamento, porque nós precisamos do conhecimento da verdade. Não basta ter a verdade, é preciso conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
E nós precisamos deste conhecimento, porque é com o escudo da fé que nós vamos apagar todos os dardos inflamados pelo maligno. Oh, aleluia! Efésios capítulo 6, versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo. Você tem o direito de estar ligado diretamente na videira. Todo o acontecimento com Jesus, o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, tudo isso, a sua ascensão, o envio do Espírito Santo para a terra, tudo isso era parte ou é parte do plano de Deus para que nós possamos, como seres humanos, voltar a ter comunicação com Deus, comunhão com Deus, falar com Deus, dialogar com Deus e ter acesso ao poder de Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então, Jesus, não um diploma da faculdade, não um casamento, não um novo emprego. Jesus é a resposta para todos os problemas e para cada desafio que você, principalmente quem é jovem, irá enfrentar no futuro. Infelizmente, irmãos, uma grande parte das pessoas, quando se encontram em circunstâncias adversas da vida, o que fazem é tirar os olhos de Jesus e passar a olhar outras coisas. Começam a se analisar a si, analisar os outros que estão ao seu redor e tiram o seu foco de Jesus. Às vezes até se esforçam, porém, todo esforço sem Jesus é inútil. Aleluia. Se há uma coisa que nós temos que aprender, é depender de Jesus. Há uma imagem muito familiar para nós com relação a isso, em Mateus capítulo 14, que é a imagem de Pedro caminhando sobre as águas, e que é um grande exemplo daquilo que você pode fazer quando você mantém os seus olhos fixos em Jesus. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Existem muitas coisas fundamentais nesta passagem da Bíblia, irmãos. A primeira, nós vemos que Jesus logo se identificou com seus discípulos, para garantir a eles que era Jesus quem estava andando sobre as águas. Não se tratava de uma figura fantasmagórica,
de um fantasma, esteja certo que o Senhor Jesus nunca vai deixar você confundido. Ele vai sempre diante das situações tempestuosas, adversas, quando a sua visão está turbada, quando os seus pensamentos, devido às dificuldades, não podem processar, e você fica naquela dúvida: é ele, não é ele? Não é, é ele que está falando, não é ele que está falando, sou eu que estou pensando, é coisa que eu estou vendo onde não existe. Jesus, ele sempre se identifica com os seus discípulos, dizendo: sou eu. Ele vem ao nosso encontro. Não tem problema que você esteja com medo. Não tem problema que seja de madrugada, porque quando está de madrugada e a gente não consegue dormir, e os pensamentos ficam, Davi chama de vagueando, minhas vagueações, a gente não sabe se está acordado ou se está dormindo, e fica e não consegue dormir. O Senhor vem ao nosso encontro dizendo: sou eu, não temais, não tenha medo. Aleluia. E no texto, irmãos, Pedro, mesmo com medo, como aliás todos estavam ali com medo, Pedro foi ousado o suficiente para sair pela fé e andar sobre as águas, mesmo com toda aquela tempestade ao seu redor, com fortes ventos, com ondas gigantes, e aquelas ondas e aquele vento jogavam o barco de um lado para o outro. Aleluia. Se o Espírito Santo está trazendo esta palavra, é porque existe alguém aqui que está enfrentando tempestades na vida. O vento está soprando forte, as ondas estão jogando o barquinho da sua vida de um lado para o outro, e você está com medo. Mas nesta noite, o mesmo Jesus que esteve lá com Pedro e com os discípulos, ele está aqui. E ele já se identificou com você, dizendo: sou eu, não tenha medo. Agora talvez você vai precisar sair do barco e começar a andar sobre as águas. Ah, mas eu estou com medo. Saia com medo mesmo e ande sobre as águas. Agora tem algo. Enquanto Pedro manteve os seus olhos em Jesus, ele foi capaz de fazer algo sobrenatural, algo que desafiava as leis naturais. Ele estava andando sobre as águas de forma sobrenatural, assim como Jesus também estava andando sobre as águas. Ele estava olhando e ele estava vendo o que Jesus estava fazendo. E Pedro, ele passou a literalmente fazer aquilo que ele estava vendo. Aleluia. Todavia, meus amados irmãos, embora ele estivesse andando de forma sobrenatural, ele começou a reparar o vento, ele começou a olhar as coisas naturais que estavam acontecendo ao redor dele. E eu fiquei pensando e imaginando, vendo aquelas ondas subindo, cada uma mais forte do que a outra, aquele vento soprando mais forte ainda, porque Pedro começou a andar sobre as águas, mas as ondas continuaram, o vento continuou soprando forte. Não é porque Pedro começou a andar sobre as águas que o vento cessou, que as ondas acalmaram.
Aleluia. Talvez você já esteja andando sobre as águas e o vento continua soprando forte e as ondas continuam quase te encobrindo. E Pedro, ele vendo essa situação, ele tirou o seu olhar de Jesus e começou a olhar o que estava acontecendo no seu entorno. E a Bíblia diz que ele começou a afundar, então ele grita: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente pega Pedro pela mão e o salva do afogamento. Eu fiquei pensando, irmãos, que muitas vezes nós estamos no meio de uma tempestade e nós começamos com o nosso foco em Jesus, mas à medida que o tempo vai passando e a tempestade não cessa e os ventos não param e as ondas aumentam ainda com maior tamanho, nós vamos olhando para essas coisas que estão ao nosso redor. E tudo que o diabo quer é fazer com que nós tiremos os olhos de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que cada projeto de Satanás, cada irritação, até mesmo dores em nossos corpos, são coisas projetadas pelo diabo. E o diabo tem um parceiro, que é o mundo, para impedir que você pense de forma sobrenatural, ande de forma sobrenatural, realize coisas de forma sobrenatural, viva no reino de Deus, que é um reino sobrenatural, porque o seu ambiente é no reino de Deus. E é um ambiente de cura, é um ambiente de libertação, é um ambiente de prosperidade. Então, meus amados irmãos, sejam quais forem as circunstâncias, olhemos, como diz o nosso hino, olhai para o Cordeiro de Deus, mantenha os olhos fixos no Cordeiro de Deus. Ah, mas o vento não parou. Olhe para o Cordeiro de Deus. A tempestade não parou. Olhe para o Cordeiro de Deus. Aleluia. Agora, meus amados irmãos, é preciso para isso estar em um relacionamento direto e radical com Jesus, por meio do Espírito Santo e da palavra. E priorizar esse relacionamento, valorizar esse relacionamento, fazer desse relacionamento a coisa mais importante da vida. Aleluia. Eu quero dizer a você, nessa pessoa maravilhosa que é Jesus, você vai encontrar tudo o que você precisa para ter sucesso e para vencer todos os desafios de sua vida. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, é um texto que nós já lemos: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Aleluia, aleluia. Se você de fato está nele, ele está em você, por causa disso, você pode obter todos os resultados. Agora, meus amados irmãos, não há dúvida que nós vivemos os dias mais difíceis da história da humanidade. A Bíblia diz que Satanás, sabendo que o seu tempo é curto, ele está fazendo tudo o que lhe é possível para destruir as vidas das pessoas antes do retorno do Senhor Jesus. E algo que o inimigo está particularmente preocupado é tornar os crentes
ineficazes na pregação do Evangelho. Tornar os crentes inoperantes na pregação do Evangelho. Paralisar os crentes. Agora, nós precisamos da sabedoria divina para que nós possamos ser vitoriosos nesses dias. Uma das estratégias de Satanás é atrair os crentes para o modo de pensar do mundo, o modo de agir do mundo, para que os crentes abracem os métodos do mundo, porque Satanás sabe que o agir de Deus é incompatível com o modelo do mundo. E quando o crente permite que se abre ao Espírito Santo e se abre à palavra de Deus e permite que o temor do Senhor cada vez mais se evidencie em sua vida, cada vez mais Satanás vai ficando afastado de promover prejuízos e estragos na vida do crente. Agora, quando o crente ele diminui o temor do Senhor em sua vida, ele entra em um processo de queda que vai culminar em uma grande queda. O que o Espírito Santo me fez entender com clareza, irmãos, é que o temor do Senhor é a única chave que nos pode abrir o tesouro da sabedoria de Deus. É como nós lemos no livro de Isaías, no capítulo 33, versículos 5 e 6. A promessa é de abundância de salvação, é de abundância de retidão, de justiça, de sabedoria. E o temor do Senhor é a chave para que nós entremos nos tesouros de Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 9 e versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glória ao nome de Jesus. Quando nós estamos falando em temor, nós estamos falando em medo. Medo teve Adão, que fugiu do relacionamento com Deus no jardim, depois do pecado, depois que a condenação entrou em seu coração. Agora, o temor do Senhor, ele nos leva à obediência a Deus. A obediência a Deus está intrinsecamente ligada ao temor do Senhor em nossas vidas. E eu pensei em alguns itens para este autoexame. O primeiro deles, obediência imediata ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Ou seja, Deus está procurando pessoas que lhe obedeçam sem questionar. Pessoas que lhe obedeçam simplesmente porque confiam nele, acreditam nele. Segundo, obedecer a Deus quando não faz sentido obedecer. Terceiro, obedecer a Deus quando dói. Quarto, obedecer a Deus mesmo quando você não vê um benefício na obediência. E quinto, obedecer a Deus como conclusão de qualquer situação. Deus está procurando pessoas assim. Pessoas que lhe obedeçam sem questionar. Pessoas que não deixam para o dia seguinte
ou para a hora seguinte. Deus falou agora, eu vou obedecer agora. Eu não vou esperar a próxima semana, ou o meu aniversário, ou quando eu fizer 18 anos, ou 20 anos, para obedecer a Deus. Aleluia. Eu quero lhe dizer, se você entrar em um processo de obediência radical a Deus, Deus vai compartilhar grandes segredos do seu reino para você. Agora, Ele precisa confiar em nós. Aleluia. Ele precisa saber que, se nós ouvirmos a instrução do Espírito Santo, nós vamos deixar o que nós estávamos pensando, deixar o que nós estávamos fazendo, deixar o modelo ou o modo como nós estávamos fazendo, e vamos seguir as instruções do Espírito Santo e da palavra. Aleluia. Talvez nós já tenhamos sido testados várias vezes, mas nesta noite o Espírito Santo está lhe dizendo: quando você for testado, deixe a forma como você estava fazendo, deixe o modo como você pensava que devia fazer, e passe a seguir as instruções básicas do Espírito Santo e da palavra. Aleluia. Há algo em João capítulo 15 e versículo 14, muito poderoso, que Jesus disse: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia. O segredo para conhecer os mistérios de Deus, para ter uma grande amizade com Deus, é a obediência. E nesta noite, o Espírito Santo nos mandou esta palavra, para que nós possamos examinar as nossas vidas e fazer os ajustes necessários. Eu quero, em nome de Jesus, pedir que todos se coloquem de pé. Glória a Deus. Ouvimos a Tua palavra, Senhor, e queremos fazer os ajustes necessários para entrar em um tempo de conexão direta, em uma nova ligação contigo, em um novo modo, Senhor, de amizade contigo, de intimidade, de relacionamento. Um tempo, Senhor, de comunhão maior, de ligação com o Espírito Santo, de diálogo com o Espírito Santo. Um tempo, Senhor, em que as Tuas palavras estarão verdadeiramente e abundantemente em nós, norteando os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, os nossos processos mentais, impregnados pela Tua palavra. Nós queremos estar encharcados com a Tua palavra. Aleluia, aleluia. Para que a Tua palavra, Senhor, esteja presente no nosso respirar, no nosso olhar, no nosso falar, no nosso raciocínio. Nós queremos, Senhor, esse encher da Tua palavra, esse encharcar da Tua palavra. Oh, aleluia, aleluia. Para que os nossos processos de pensamento
sejam, Senhor, conformados com a Tua palavra, para que nós possamos valorizar mais a Tua palavra do que a cultura do mundo, a amizade do mundo, a ciência do mundo. E nós estamos abertos nesta noite ao Espírito Santo, para que Ele realize e efetue essa transformação, reestruturando a nossa mente, o nosso modo de pensar. Oh, aleluia! Para que nós não sejamos afetados pelos valores do mundo, para que os nossos sentimentos não sejam norteados pelos valores do mundo, mas pelo Espírito Santo e pela palavra. Supremacia em nossas vidas, o Espírito Santo e a palavra. Nós nos abrimos nesta noite de maneira tal como nunca fizemos ao Espírito Santo e a palavra, a Ti, Jesus, e ao Pai, que é o agricultor, que limpa, que poda, que tira tudo quanto possa impedir o crescimento normal. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos, Senhor, em momento de entrega, em momento de confissão, em momento de restauração, em momento de novidade. Obrigado por nos amar assim. Obrigado por nos abraçar, por nos compreender. Obrigado por nos amar. Obrigado por nos perdoar e nos conduzir, Senhor. A Tua palavra, pastos verdejantes, águas cristalinas, fontes de vida. Aleluia. Ó Senhor, eu rogo por cada pessoa que está aqui presente nesta noite. Aleluia. Rogo, Senhor, por seus corpos, almas e espíritos. Aleluia. Para que sejam abençoados, curados, restaurados no corpo, na alma e no espírito, para que em todas as áreas de suas vidas, de A a Z, possam ter, Senhor, uma vida vitoriosa. Aleluia. Para que comece, Senhor, uma nova história na vida pessoal, na alma, nos sentimentos, na saúde, na família, nos negócios, em nome de Jesus Cristo, para que haja vida, para que tenham poder de vida, palavras de vida em suas casas, palavras de ressurreição em suas casas. Oh, aleluia, aleluia, em nome de Jesus Cristo, o favor de Deus está aqui. Você é beneficiário do favor de Deus. Aleluia, aleluia. Ele está lhe conferindo esta autoridade nesta noite, pelo Espírito e pela palavra. Aleluia. E você sai daqui, como já foi pregado nesta noite, habilitado, equipado para realizar esta obra, onde quer que você esteja. Oh, aleluia. Pode estender as suas mãos, pode proferir palavras de vida, palavras de saúde, palavras de ressurreição, que os sinais seguirão.
Oh, aleluia. Ao chegar em sua casa nesta noite, profira a palavra da ressurreição. Profira a palavra da ressurreição, porque haverá vida. Aleluia. É o fim da morte, haverá vida. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Santo, santo és tu. Oh, aleluia, 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 aleluia. Receba a sabedoria de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. É direito seu, é direito seu. Oh, aleluia. Reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, aleluia. Santo, santo és tu, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra maravilhosa, pela tua cura, pelo sobrenatural em nosso meio. Obrigado, Senhor, pela revelação do Espírito Santo. Obrigado por este tempo que o Senhor tem trazido para esta igreja. Oh, aleluia, aleluia. Abrimos os nossos corações em louvor, adoração e gratidão, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia do seu conhecimento. A glória que enche o céu, enche a terra, e está na igreja, reside na igreja, mora na igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. 6 pessoas aceitaram a Jesus nessa noite. Louve a Ele com as suas palmas, aleluia. A palavra chegou aos corações. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, Senhor. A palavra de Deus não volta vazia, irmãos. Glória a Jesus. Nós vamos e nós queremos louvar a Deus por tudo que aconteceu aqui nesta noite. Você veio adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Agradecemos ao Senhor pela palavra. Agradecemos ao Senhor pelas essas vidas que o aceitaram nesta noite, entregando as suas vidas a Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o nosso eterno Pai, com a comunhão, a consolação do Espírito Santo, sejam com todos os irmãos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, 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 amém.